Bom dia! 1 Reis, capítulo de número 21. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então ele recusa a dar ou vender aquela vinha ali, né, para Acabe, porque era herança de família e ele certamente não quis dar. Aí o Acabe ficou triste, né? Verso 5, e Jezabel, sua mulher, foi lá e perguntou: o que está acontecendo? Por que você está assim? E ele explicou, né? Olha, eu queria comprar e o Nabote não quis vender. Olha só, a mulher, verso 7, Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Ou seja, você realmente é rei? Vai, levanta-te, come, alegra-te o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Então ela vai resolver o caso para o homem, para o rei, né? Só que ela é uma pessoa má. Ela arma um plano para matar o Nabote. Verso 10, faça ele sentar de frente de 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Então, esse é o plano maligno dela. Arrumou duas pessoas, 2 falsas testemunhas para mentir, para acusar ele de blasfemar contra o rei e contra Deus. E isso era pena de morte. E assim aconteceu, ele foi morto, foi apedrejado. E então o Acabe pôde ficar com a vinha. Verso 17, então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Dispõe-te, desce a encontrar-te com Acabe, o rei de Israel. Vá-la para ele. Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Verso 23, também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Verso 25, ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. O homem era ruim e a mulher ainda o provocava mais, se tornou o rei mais terrível da história de Israel. Capítulo 22, e as araras estão que cantam aqui. Capítulo 22, 3 anos se passaram depois daquilo, e acontece guerra novamente. Diz aqui o verso 6, o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei à peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Era costume dos reis chamar o profeta e perguntar, né, para eles consultarem a Deus, né? Ele quer uma resposta de Deus, se ele vai para a guerra ou não, se Deus ia dar vitória na guerra ou não. Então ele fez isso, chamou aqui 400 profetas
E eles disseram: sim, vai, porque o Senhor te entregará na mão os inimigos, né? Aí Josafá fala para ele o seguinte: olha, por acaso tem mais algum profeta aí para a gente consultar além desses? E ele fala: olha, tem mais um aqui. O nome dele é Micaías, mas eu não gosto dele porque ele só profetiza coisa ruim contra mim. É isso porque Acabe era mau, né? Então, você vê, então, naquela época nós temos o Elias e o Micaías, eles eram contemporâneos, eles profetizavam na mesma época. Verso 13, os mensageiros foram chamar o Micaías, e vindo ele até o rei, o rei pergunta: Micaías, nós vamos na peleja lá em Ramote Gileade ou não? E ele fala: vai. Ele: não, mas eu quero que você fale a verdade. E aí ele fala, verso 17: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Estes não têm dono, torne cada um para a sua casa. Aí ele responde, o Acabe responde, né, para o Josafá: não falei, ele só profetiza coisa ruim. Aí resolvem ir para a guerra. Vão para a guerra, verso 29, subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade, para pelejar então aqui. E dada a guerra, estão ali e o rei está disfarçado, mas diz aqui o verso 34, olha que interessante. Um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Isso é coisa de Deus ou não é? O Acabe que está disfarçado, né? Ali e no meio daquela guerra tudo, o cara pega uma flecha e joga uma flecha ao acaso. A flecha vai, o cara está de armadura e a flecha acha um buraquinho na fechadura e entra ali e fere gravemente o rei. Ele não morre na hora, mas fica perdendo sangue o dia inteiro ali naquele negócio e no final da tarde ele morre. Verso 38, foram lavar o carro junto ao açude de Samaria e os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Verso 42, era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar e 25 anos reinou em Jerusalém. Então, veja só, ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Jeorão, seu filho, reinou no seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 2 anos sobre Israel, fez o que era mal perante o Senhor. Amém, queridos? Vamos parar por aqui, vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra, nos dê a Tua graça, tem misericórdia de nós e que possamos ouvir claramente a Tua palavra e obedecê-la para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até mais.